Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E eu nem preciso falar aqui, porque a senhora e o senhor já sabem que esse aqui é um programa exclusivamente de utilidade pública. Um programa que atende aos nossos telespectadores de segunda a sexta-feira. A gente entra no ar logo depois do radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito do comercial e direito imobiliário. São esses os temas do nosso programa, que a gente trata aqui todas as semanas, das 6h30 até as 7 horas da noite, mais ou menos. Então, logo nós teremos um tempinho maior, né, para poder tratar com vocês e responder todas as perguntas, que nem sempre a gente pode responder. Hoje mesmo tem tanta pergunta aqui, porque nós vamos fazer uma edição extra do programa sobre direito previdenciário. São tantas as perguntas sobre direito previdenciário que nós vamos falar hoje e sexta-feira sobre o mesmo assunto. Claro, está acontecendo a reforma previdenciária e as pessoas estão preocupadas. Eu quero dizer que vocês podem mandar as perguntas para nós através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51, você manda um WhatsApp para cá para perguntar aquilo que vocês quiserem, tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, como eu falei antes aqui, mas antes eu quero mandar 2 recados. Primeiro, lá para Nova Santa Rita, o casal Luiz e Eni está lá assistindo o programa, lá estão aposentados, foram lá para Nova Santa Rita, estão numa boa lá, que bom, não é, seu Luiz, dona Eni? Parabéns para vocês. Quem pediu esse abraço aqui, que eu tive o prazer de conhecer aqui na TVE, foi o Fabiano, tá bem? Então, um grande abraço para vocês. E quero mandar um abraço também muito especial para o pessoal lá de Erechim, que está assistindo a TVE pelo canal 13 e que pode mandar perguntas para nós aqui sem problema nenhum, tá bem? Nós vamos ter sempre alguém respondendo, inclusive alguém bem conhecido de vocês, aí de Erechim também. Estou me referindo ao doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores. E é um prazer estar aqui numa edição extra, né? É verdade. Do nosso direito previdenciário, esperando poder atender a todas as solicitações que nos chegam, né? Tem um pessoal, inclusive, da área do direito do trabalho, né, que fica dizendo que tem mais perguntas. Não, eles não conseguem. Não conseguem nos atingir aqui. Então, são tantas as perguntas, brincadeiras à parte, que estamos aqui numa edição extraordinária para falarmos de direito previdenciário, para falarmos de reforma da Previdência, enfim, e tratarmos de todos os assuntos que nos chegam. Está confirmado que a reforma da Previdência será votada dia 22? Sim. Em princípio, está confirmado o segundo turno de votação lá no Senado Federal para o dia 22. Provavelmente, a partir do dia 22, assim que for publicada, na verdade, né, nós teremos um novo cenário, um novo regramento para as nossas aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade, enfim, teremos uma nova realidade. E ao longo dos programas, pós-reforma, certamente trataremos de cada um desses pontos aqui no nosso Consumidor em Pauta. É isso que eu ia dizer. A gente vai conversar muito sobre a Previdência, reforma da Previdência, aposentadoria, essas coisas todas que vão acontecer, que vão mudar, algumas, outras não, mas a maioria vai mudar depois do dia 22. Acho que é isso, né, doutor? É isso. Com certeza. É isso. Bom, então vamos lá, doutor, porque eu tenho muitas perguntas aqui. E a primeira é do Lucas, aqui da cidade de Triunfo. Ele diz o seguinte: meu pai tem 64 anos e 16 anos de contribuição. Pergunto se ele pode se aposentar e, caso possa, como fazer para encaminhar o pedido. Lucas, teu pai ainda não tem direito à aposentadoria. Para que ele possa se aposentar, é necessário que ele tenha 65 anos de idade, porque pelo tempo de contribuição, apenas 16 anos, ele não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, para a qual
são exigidos no mínimo 35 anos de atividade. Então, a única aposentadoria que resta é a aposentadoria por idade. Mas ela só é acessível ao homem trabalhador urbano depois de completados 65 anos de idade. Então, ele está quase lá. E a reforma da Previdência, já que estamos falando nela, não vai alterar esse cenário. Mesmo com a reforma, se ela for aprovada nos moldes em que ela está proposta, teu pai poderá continuar se aposentando quando atingir 65 anos de idade. E como é que o Lucas faz para ele pedir a aposentadoria do pai dele? Sim. O pedido de aposentadoria, ele pode ser feito pelo site da Previdência Social, pelo site do INSS, ou através do telefone 135, que é o telefone da Previdência. Basta ligar, fará o próprio pedido de aposentadoria por telefone ou via site do INSS. Se as contribuições, esses 16 anos, estiverem lá anotados no CNIS do teu pai, no cadastro do teu pai, aparecerem esses 16 anos de idade, provavelmente o benefício será concedido e teu pai nem precisará ir até a agência do INSS. Receberá a cartinha de concessão na sua casa. Tem a pergunta da dona Denise, mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte: meu marido esteve hospitalizado durante 19 dias, teve alta no dia 10 de setembro e a perícia dele foi realizada dia 23 de setembro. Mas até agora não saiu o laudo e ele precisa, como ela diz aqui, se encostar. Então não saiu o laudo para ele se encostar, para ele entrar em benefício. Ela pergunta o que ele poderia fazer e qual seria o tempo de demora para sair esse laudo, doutor Luiz Gustavo. Na verdade, dona Denise, o laudo, ele sai imediatamente após a realização da perícia. Terminou a perícia, o médico perito que examinou o seu esposo já colocou lá no sistema do INSS o laudo com a conclusão se o seu esposo está capaz ou não para o trabalho. O que deve estar acontecendo é que a cartinha de concessão ou de indeferimento é que não chegou ainda à sua casa. Mas eu lhe aconselho a ligar para o telefone 135 da Previdência, pode ligar agora, depois que terminar o nosso programa, claro. A senhora liga lá por telefone 135 e certamente já lhe darão até o resultado, se foi deferido ou não o benefício. Mas provavelmente já tem uma decisão, porque os benefícios por incapacidade, o resultado não demora tanto tempo. O que demora muitas vezes é o envio da cartinha para a casa do segurado. A dona Rosângela, ela mora na cidade de Novo Hamburgo. Convivo em união estável faz 5 anos com um companheiro que tem 2 aposentadorias. Uma pelo INSS e outra pelo Estado. Portanto, se com a reforma da Previdência, pergunto, se com a reforma da Previdência, meu companheiro falecer, minha ação muda ou já tenho direito adquirido? Receberei as 2 pensões ou teria que optar por uma delas? Dona Rosângela, a senhora não tem direito adquirido ainda. O direito adquirido à pensão por morte, o direito só surge no momento em que houver o falecimento daquele segurado que deixou o direito à pensão. Então, o direito só surge com o falecimento. A partir daí é que se abre a possibilidade da senhora receber a pensão por morte. Então, qualquer alteração antes do óbito do seu companheiro será aplicável à concessão da sua pensão. Mas no seu caso específico, como ele tem duas aposentadorias, provavelmente ele recebe uma aposentadoria do INSS e a outra aposentadoria de um regime próprio de previdência. Talvez ele tenha sido servidor público estadual, então ele recebe uma aposentadoria por cada regime diferente. Mesmo com a reforma da Previdência, a senhora poderá receber ambas as pensões. Não haverá alteração nesse ponto específico. É possível acumular, sim, o recebimento de 2 pensões por morte, mesmo após a reforma da Previdência. Pelo menos do texto que se conhece. Claro, pode haver alguma alteração ainda? Pode. Nos consulte depois do dia 22, quando a reforma estiver aprovada, e aí já conheceremos o texto final e poderemos, talvez, modificar alguma questão aqui. Mas, em princípio, a senhora, sim, poderá receber as 2 pensões por morte, mesmo com a reforma da Previdência. Um telespectador anônimo da cidade de Montenegro, ele diz assim: eu sou aposentado por invalidez e se por acaso o INSS me liberar na próxima perícia para trabalhar, como funciona o auxílio acidente sobre as sequelas que ficarem? E qual é o valor do benefício? Vamos lá. O auxílio acidente, popularmente conhecido como pecúlio, ele é devido
ao segurado do INSS empregado que sofreu algum acidente, de qualquer natureza, né? Qualquer natureza que seja um acidente de trabalho ou não. Após a consolidação das lesões, ou seja, o segurado ele já está em condições de retornar ao mercado de trabalho, porém com uma capacidade de trabalho reduzida em função da sequela do acidente. Se ficar constatado, portanto, que esta sequela decorrente do acidente causa uma limitação na capacidade de trabalho, ainda que uma limitação mínima, esse segurado terá direito de receber o auxílio acidente, ou popularmente chamado pecúlio. O valor desse pecúlio é igual a 50% do valor da aposentadoria por invalidez que teria direito esse segurado. Por exemplo, se o senhor recebe hoje, a título de aposentadoria por invalidez, R$ 1.500, o valor do pecúlio, do auxílio acidente, será de R$ 750, metade do valor da aposentadoria por invalidez. Mas eu ressalto, esse benefício ele é devido tão somente quando a incapacidade ou a limitação na capacidade de trabalho advém de um acidente, de qualquer natureza, acidente de trabalho ou não. Se a incapacidade advém de uma doença qualquer, não é devido ao auxílio acidente, somente, repito, em caso de acidente de qualquer natureza. O senhor Fernando mora aqui em Porto Alegre, nosso vizinho aqui em Porto Alegre. E ele diz o seguinte: conforme o aplicativo Meu INSS, já tenho tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, mas não por idade. Qual a diferença entre essas duas formas de aposentadoria? Bem, essa informação do aplicativo, ela é uma informação que é baseada em dados oficiais. A resposta que o aplicativo, que o site do INSS dá ao segurado, essa resposta ela é confiável. E isso é importante de se dizer. Por que ela é confiável? Porque o aplicativo ou o site te dá a resposta de acordo com os dados que estão inseridos lá no teu cadastro, lá no INSS. Bem, se o senhor tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, eu precisaria de outras informações para lhe dizer exatamente qual é a diferença da aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Eu precisaria saber, por exemplo, qual é o somatório do tempo, ou dos pontos, melhor, considerando o seu tempo de contribuição e a sua idade. E vou explicar o porquê. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é devida ao segurado homem quando ele implementar 35 anos de atividade e a mulher 30 anos de atividade. Atingiu esse tempo de contribuição, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só que essa aposentadoria ela será calculada com a aplicação do fator previdenciário, que serve para reduzir o valor final do benefício conforme a idade do segurado. Agora, se o segurado, além de ter 35 anos no caso do homem, 30 no caso da mulher, tiver uma idade tal que o somatório da idade e do tempo de contribuição deixe o segurado homem com 96 pontos e a segurada mulher com 86 pontos, a aposentadoria por tempo de contribuição será equivalente a 100% da média. Não haverá aplicação do fator previdenciário. Então eu precisaria saber a qual dessas aposentadorias por tempo de contribuição o senhor tem direito. A aposentadoria por idade, por sua vez, ela é uma aposentadoria que tende a ter um valor melhor, porque é uma aposentadoria que não tem a aplicação do fator previdenciário. Agora, veja bem, se o senhor tiver o somatório de 96 pontos, somando tempo de contribuição e idade, o valor dessa aposentadoria será exatamente igual ao valor da aposentadoria por idade, então não haverá diferença nenhuma. Agora, sem ter maiores dados a respeito da sua situação concreta, sua idade e o tempo de contribuição exato, eu não tenho condições de lhe dizer qual das duas aposentadoria lhe é mais benéfica. Agora, eu lhe sugiro procurar um profissional da sua confiança que milite no campo do direito previdenciário para que esse profissional faça a simulação da sua aposentadoria, porque daqui a pouco o valor da sua aposentadoria por tempo de contribuição já é um valor tal que se aproxima ou até é igual ao valor de uma aposentadoria por idade que o senhor ainda não tem direito. Então vale a pena fazer essa simulação sem sombra de dúvidas. Doutor Luiz Gustavo, ele fazer a pergunta do Paulo Silva, aqui de Porto Alegre. Em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado. Ele manda os parabéns pelo programa. Muito obrigado. A gente fica feliz com a sua lembrança. A pergunta do Paulo
Ela envolve um monte de coisas aqui que eu vou ler. Nasci em 1980 e comecei a trabalhar com 19 anos. Tenho 20 anos de contribuição e faltam 15 para fechar os 35. Estarei com 54 anos em 2034. Como ficará a minha situação? Vai ficar de graça para o governo o tempo trabalhado? Vou ter que trabalhar além dos 15 mais 11 para chegar aos 65 anos? Em tese, um homem tem que começar a trabalhar com 30 anos de idade. Aí é a opinião do seu Paulo. Ele diz assim, isso é ridículo, porque a maioria das pessoas são pobres e começam muito cedo, com 18 anos de idade. E daí, doutor Gustavo? Pois é, Paulo. Primeiro, a tua situação concreta. Infelizmente, a resposta é sim. Tu não te enquadras em nenhuma das regras de transição possíveis e tu terás que aguardar até os 65 anos para poder se aposentar. Tu terás que ter 35, tu vais ter muito mais de 35 anos de contribuição, mas somente vai atingir a idade limite quando atingir os 65 anos de idade. E eu concordo em termos com a opinião do Paulo. Esse é o grande problema da fixação de uma idade mínima para a aposentadoria nos 65 anos. Eu não discuto que nós precisávamos e precisamos estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, porque nos dias atuais talvez não seja mais concebível que alguém se aposente aos 45, 46 anos de idade. Então nós precisávamos ter uma idade mínima para a aposentadoria. Agora a grande pergunta que fica é a seguinte: será que considerando a realidade do nosso país, 65 anos para o homem é uma idade adequada? Como o Paulo referiu na pergunta, e eu concordo, aqui no Brasil, o cidadão vai para o mercado de trabalho muito jovem. O Paulo aqui fala em 18 anos de idade, não, muito antes. A nossa realidade é bem diferente de países europeus. Aqui no Brasil, e o senhor e a senhora que me assistem sabem disso, o cidadão vai para o mercado de trabalho aos 15, 16 anos. Se ele tiver que aguardar até os 65 anos para poder se aposentar, eu estou falando em 50 anos de trabalho. E aí vem uma outra questão. Será que o cidadão conseguirá se manter empregado até os 65 anos? Essa é a grande pergunta. A nossa taxa de empregabilidade no país para pessoas acima dos 55 anos é baixíssima. Então, o que vai acontecer? Muitas pessoas, certamente, principalmente aqueles que utilizam a força física para desenvolver a sua atividade, essas pessoas, talvez lá pelos seus 50 e poucos anos de idade, não tenham mais espaço no mercado de trabalho. E aí elas já terão um tempo de trabalho suficiente para se aposentar, mas não terão a idade mínima. E terão que aguardar até os 65 anos. Então, quando se fala em fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, aqui exatamente está a minha preocupação, Paulo. Compartilho da tua preocupação e acho que essa idade mínima de 65 anos é um pouco demasiada, considerando a nossa realidade. Tu, Paulo, não te enquadra em nenhuma regra de transição, mas depois de aprovada a reforma da Previdência, eu vou trazer aqui nos próximos programas todas as regras de transição, porque nem todos, e isso é importante que se diga, e eu me estendo um pouquinho nisso, seu Machado, porque acho que é importante, nem todos que já estão contribuindo terão que aguardar até os 65 anos. Isso será avaliado caso a caso. Nós teremos 4 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição, para quem já está no sistema. Então, o senhor e a senhora que nos acompanham, continuem o fazendo após o dia 22, quando será aprovada a reforma da Previdência, que nós teremos a oportunidade de tratar de cada uma das regras de forma distinta, com a cautela que se faz necessária e com o tempo que se faz necessário para abordar cada um dos temas. Vou lhe fazer uma pergunta, algumas perguntas que chegaram por telefone aqui, doutor Gustavo. José, ele disse que é aposentado por invalidez, pergunta se o aposentado por invalidez que for chamado para fazer nova perícia após a reforma e for deferido, continuaria com seu benefício de 100% ou cairia no novo cálculo da reforma? Como é que é o nome do nosso telespectador? José. Seu José. Eu tenho me perguntado isso há muito tempo.
Por quê? Com a reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez vai mudar. Hoje é 100%, em todos os casos. Depois da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez será 60% da média e mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Agora, naquela situação em que o cidadão já está aposentado, for chamado por uma perícia e a perícia concluir pela manutenção do benefício, eu não tenho dúvida nenhuma que o valor terá que ser esse que vinha sendo recebido. Agora, aquele cidadão que estava, por exemplo, em auxílio-doença hoje, o auxílio-doença é 91% da média. Se esse cidadão for chamado para uma perícia no INSS depois da reforma da Previdência e for aposentado por invalidez, ele terá uma piora no valor do seu benefício, ou seja, a aposentadoria por invalidez ficará, em muitas hipóteses, em valor inferior ao salário mínimo. E essa é uma questão que eu não tenho a menor dúvida que vai abarrotar o nosso Poder Judiciário. Essa é uma questão que vem com a reforma da Previdência que vai bater as portas do Poder Judiciário com toda certeza. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. O senhor João mora na cidade de Canoas, tem 62 anos e é aposentado por invalidez há 7 anos. Ele quer saber se ele corre o risco de ser chamado para a nova perícia. Não, seu João. O senhor já tem mais de 60 anos, está aposentado por invalidez e quem tem mais de 60 anos não vai ser chamado nessas operações pente fino para fazer nova perícia. A dona Solange mora na cidade de Canoas e diz que vai fazer 60 anos em dezembro. E ela tem 21 anos de contribuição. Ela quer saber se ela consegue se aposentar. Sim, dona Solange, a senhora vai poder se aposentar se o texto da reforma da Previdência for aprovado como está aí. Se não houver nenhuma modificação, a senhora conseguirá se aposentar em dezembro sem qualquer problema. Estou fazendo as perguntas que chegaram por telefone aqui para o doutor Luiz Gustavo, tá? A dona Maria mora na cidade de Triunfo. Tenho 7 anos de contribuição para o INSS e faz 4 anos que trabalho na agricultura com talão de notas. Tenho 57 anos, poderei juntar os dois para a minha aposentadoria? E como será? Vai ser pelo rural ou pelo comum? Não vai ser nem por um nem por outro. Vai ser, a senhora terá direito a uma aposentadoria que ela é chamada de aposentadoria híbrida. Quando a senhora chegar aos 60 anos de idade, a senhora poderá somar o tempo de contribuição urbano e o tempo de trabalho rural para fechar os 15 anos necessários para a concessão do benefício. A senhora só não pode se aposentar como agricultora, apesar de já ter a idade para tanto. A agricultora se aposenta aos 55 anos de idade. A senhora só não pode se aposentar ainda como agricultora, porque para tanto a senhora precisaria ter comprovado que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de atingir a idade mínima. E não é o seu caso, a senhora tinha contribuição urbana. Mas aos 60 anos, a senhora terá direito à aposentadoria que é chamada aposentadoria híbrida no valor de um salário mínimo. No seu caso, provavelmente será no salário mínimo. Mais uma pergunta para o telefone da dona Isolda Santana, está aqui do lado, não sei se é no bairro Santana ou da cidade de Santana. Mas em todo caso, vamos lá. A dona Isolda. Tenho 47 anos e uns 11 anos de contribuição. Quando vão me aposentar? Dona Isolda, se a reforma for aprovada, a senhora tem 47 anos e 11 de contribuição, provavelmente a senhora poderá se aposentar aos 62 anos de idade. Vai mudar um pouquinho a idade, hoje é 60 anos, mas com a reforma haverá uma alteração na idade mínima para a aposentadoria para a mulher e a senhora precisará ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Quero mandar um grande abraço para o doutor Marcelo Armigliato Jesus, para o seu Zé, que é o pai dele, para a mãe dele, que é a dona Ana, que estão assistindo o programa também. Viu? Estão nos prestigiando. E devem estar esperando certamente às 7h15 para secar o meu Grêmio, né? Mas não dá nada. Não faça isso, não faça isso, seu José. Ensine esse rapaz aí. Vou lhe fazer mais uma pergunta aqui, doutor Luiz Gustavo. A dona Odete, aqui de Porto Alegre, já tem o tempo de serviço para aposentadoria no teto, mas não encaminhei o pedido. Se não tiver feito o pedido, mudando a lei, posso perder algo? Há alguma brecha para isso? Na verdade, dona Odete, a senhora já está perdendo.
Se a senhora já tem condições de se aposentar no teto, não tem razão nenhuma, mas razão nenhuma mesmo, para que a senhora, após o término do nosso programa, ligue para o número 135 da Previdência e agende o encaminhamento do seu pedido de aposentadoria. Porque não tem sentido a senhora esperar a reforma da Previdência para encaminhar, porque cada dia que passa é um dia a menos de recebimento de benefício. Mas para lhe deixar tranquila, todo segurado que já implementou as condições para se aposentar hoje, mesmo que não tenha ainda feito o pedido, terá direito adquirido e poderá requerer a aposentadoria mesmo depois da reforma da Previdência. Então, nesse ponto, a senhora não precisa se preocupar, a senhora tem o que a gente chama de direito adquirido. Agora, não tem razão de não encaminhar o benefício agora. A senhora já tem direito ao benefício no teto, então encaminhe o quanto antes. Se tiver alguma dúvida, procure um profissional da sua confiança para que ele faça todos os cálculos possíveis para verificar se realmente a senhora implementa as condições, se o valor do benefício está adequado e encaminhe o quanto antes. Doutor Gustavo, quero que o senhor faça uma promessa aí, que sexta-feira o senhor estará aqui conosco novamente. Fechado, então, fechadíssimo. tá bom. Sexta-feira nós vamos tratar mais ainda, nós já estaremos quase no dia da reforma da Previdência, falta um tempinho ainda, mas muito pouco, na votação do segundo turno. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela presença nesse programa extra que nós fizemos sobre a reforma da Previdência. Eu que agradeço, fico sempre muito feliz de estar aqui. Então eu fico muito feliz também e eu vou ler as últimas mensagens que tem aqui, que recebo da produção, que é para mandar um abraço para o Maurício, para o José Luiz, para a Rosa, para o Rudimar e tantos outros que mandaram mensagens, tenho várias aqui, de mensagens recebidas e que não puderam ser lidas. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira, às 6h30, estarei de volta aqui para tratar de direito de família. E comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.